Nós estamos aqui com o professor Matheus Diniz Gonçalves Coelho. Ele é farmacêutico e também coordenador do curso de farmácia da Unifunvic, o campus de Pindamonhangaba. Boa noite, professor. Olá, Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a sua atenção com toda a nossa equipe em estar aqui trazendo a oportunidade de conversar sobre um assunto que diz respeito a muita gente, mas que pouca gente se enxerga inserido dentro dessa situação, que é a automedicação. Professor, a automedicação pode trazer consequências bastante graves para a saúde de quem se automedica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque as pessoas em casa às vezes estão tão acostumadas, tão habituadas a tomar um comprimido para uma dor de cabeça, né, e fazer o uso recorrente de certa medicação e acha que não tem problema algum. Queria que o senhor relatasse um pouquinho quais são os riscos desta automedicação. Boa noite a todos, um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, né? Muito importante. E a questão da automedicação é um problema crônico da população, né? O acesso a medicamentos no Brasil ele é muito facilitado. Existem outros países onde o acesso é mais difícil, mas dentro da nossa própria cultura, né, de consumo e de comercialização de medicamentos, se tornou bastante fácil as pessoas a adquirirem medicamentos. E uma série deles não precisa de receita médica mais. Isso, né? E tem uma grande quantidade de medicamentos que precisa de receita, mas que as pessoas compram sem receita. Porque existem os medicamentos que precisam de retenção de receita, que são os controlados. Certo. Né? Esses é mais difícil da população. São aquelas tarjas coloridas, né? Isso, tarja preta, mesmo os de tarja vermelha, tem uns que são com retenção de receita, que são para transtornos mais complicados, que têm um risco maior de serem consumidos sem orientação médica, acompanhamento médico. E tem os de tarja vermelha, mas que são só com prescrição, venda sob prescrição médica. Aí eu cito, por exemplo, um diclofenaco, um animesulida, que são medicamentos anti-inflamatórios. Esses medicamentos são de vendas apenas com prescrição. E, conforme eu falei, no Brasil nós temos esse hábito, essa cultura que não é uma cultura 100% correta, saudável, que se o medicamento não for de retenção, as pessoas conseguem comprar na maioria das drogarias. Né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, quase 60 mil casos de internações foram registradas no Brasil em decorrência da automedicação. É um dado bastante relevante, não é, professor? É preocupante isso. Isso, preocupante. De fato, assim, a primeira causa de intoxicação, de internação, de intoxicação por algum tipo de substância que causa dano ao paciente é a intoxicação por medicamentos, né? Certo, é um dado bastante relevante. No último ano, esse dado sofreu alguma alteração por conta da pandemia? Porque a gente pensa assim, as pessoas ficaram com um pouco de receio de ir ao hospital, né? Tenho medo de me contaminar com algo pior, se não for nada grave, tenho medo de me contaminar com algo pior. Então, houve um aumento no número de automedicação e de internações por conta disso também? É provável que sim. Eu ainda não tive acesso aos dados do último ano, mas com o advento da pandemia, inclusive, e com o acesso facilitado a informações, a medicamentos que a mídia social, a internet, não é? Disponibiliza, o Facebook, as pessoas acabam acreditando em muitas possibilidades que são oferecidas ou que são espalhadas. Algumas consultas virtuais ali mesmo, isso, né? Algumas propagandas. Esclarecendo para o pessoal de casa, existe algum grau de automedicação que seja permitido? Existe, desde que ela seja consciente. Por exemplo, se você tem uma enxaqueca, e essa enxaqueca é uma dor de cabeça aguda, que você tem, olha, acordei, estava com dor de cabeça me incomodando, existem medicamentos que você pode comprar, que já são do conhecimento popular, e esses medicamentos, aí você entra numa terceira categoria de medicamento, que é o medicamento isento de prescrição médica, são os MIPs.
E com relação aos MIPs, o risco ainda existe, mas são medicamentos que a população conhece muito bem. Então, olha, e os efeitos colaterais não são tão graves assim, podemos dizer? Mais ou menos. Existem medicamentos, por exemplo, que são vendidos de forma livre no Brasil, sem prescrição médica, e que nos Estados Unidos é proibida a venda, pelo risco. Então, assim, não é o fato de ser de venda livre, sem necessidade de prescrição, que diminui o risco. O fato é que, o que é que diferencia um medicamento isento de prescrição de um medicamento de prescrição médica, sem retenção, tipo o paracetamol, do diclofenaco? É a questão do conhecimento popular. Eles já ficaram bem enraizados no conhecimento popular. Então, se eu perguntar aqui para você, que medicamento você tomaria se você tivesse febre? Você tomaria, possivelmente, você iria me responder o paracetamol de dipirona. São os medicamentos já clássicos, e pelo fato de serem clássicos e se usados de forma racional, né, oferecerem um risco relativamente menor, então eles podem ser utilizados através da automedicação. Porém, existem, mesmo esses medicamentos, eles oferecem grave risco se não forem utilizados de forma adequada. O paracetamol é hepatotóxico, ele causa dano ao fígado, por exemplo, né? O AS, um medicamento tradicional que as crianças antigamente comiam, AS infantil. Né? É um medicamento que, se for utilizado em caso de dengue, de zika, de chikungunya, o risco de óbito é significativo por hemorragia. Então, assim, posso fazer uso racional, uso por automedicação? Até certo ponto, sim. Mas se isso se tornar muito rotineiro, se você tiver dúvidas e não souber usar da forma correta, o ideal é procure um médico ou um farmacêutico. Por que a ideia do farmacêutico? Porque o farmacêutico está no local onde você vai comprar o medicamento. E ele está preparado para isso? Ele está preparado para orientar a forma de uso, mesmo sendo um medicamento isento de prescrição médica. O paciente faz o que nós chamamos de automedicação racional, orientada por um profissional que vai te dizer, olha, há quanto tempo você usa, você teve algum outro sintoma, para poder direcionar. O farmacêutico está preparado para isso, para conciliar essa situação? Isso.